União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Bom, sejam todos bem-vindos à nossa web de hoje, Atribuições das Equipes e Profissionais de Saúde na Nova PENAB. Então, essa é uma web que ela é continuidade da apresentação da nova Política Nacional de Atenção Básica. Inclusive, ontem nós tivemos um encontro aqui no Maranhão com o diretor adjunto do DAB, né, o Dr. Alan Nuno, que enriqueceu essa discussão. Então, a gente vai apresentar agora aquilo que é a atribuição da equipe de acordo com a PENAB. Saber se teve mudanças, não só as atribuições específicas, mas também as atribuições comuns. Então, vamos lá. Sempre lembrar, as nossas webs, falando de atenção básica, falando de SUS, falando de processo de trabalho, falando de PMAQ, né? Ela tem como público-alvo gestores da atenção básica, sejam municipais, estaduais, federais, profissionais de saúde, acadêmicos, pesquisadores, coordenações. Então, todos são bem-vindos a enriquecer essa web. Tá? O objetivo dessa web é continuar apresentando questionamentos e considerações sobre a nova proposta, verificando onde é que tem diferenças, onde é que estão as novidades. Lembrando, a numeração dessa web, né, 2436, de 21 de setembro de 2017. Essa definição nós apresentamos na web passada, mas é muito importante a gente resgatar essa definição, que é a nova definição da Política Nacional da Atenção Básica. O que significa atenção básica? Então, a atenção básica é o conjunto das ações de saúde, individuais, familiares, coletivas, que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, incluindo cuidado paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado, gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional, dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. É um contexto novo, bem amplo, e toda a web de hoje, ao final dessa web, a gente retorna para o conceito. Uma das características dessa nova Política Nacional de Atenção Básica, essa nova PENAB, é de sugerir uma maior aproximação entre os serviços da atenção básica e a vigilância em saúde, sendo que desde a web anterior, a gente verifica na escrita, né, um maior detalhamento para como aproximar o agente de vigilância de combate a endemias do agente comunitário de saúde da equipe. Mas o que vamos apresentar hoje, de forma mais clara, mais detalhada, de forma mais compassada, o que compete a essa equipe, né? Então, a atenção básica ela não pode andar dissociada da vigilância em saúde, porque estar vigilante é estar atento, realizar monitoramento, realizar análise dos registros de saúde, análise dos casos de doença, o histórico desse processo de doença, onde ela ocorre, qual público ela atinge mais. Então, a atenção básica, que por ser mais conhecida, por serviços de prevenção e promoção, ela não pode estar dissociada do serviço da vigilância. Caso contrário, se esses serviços não andarem alinhados, nós teremos ações com baixa resolutividade e, por conseguinte, os serviços eles não vão aprender a melhorar. Para que eu selecione onde investir para fazer ações de educação e saúde, é necessário que eu compreenda o público, estude o público. O tema a ser trabalhado tem que ser analisado anteriormente, e a análise, quem tem maior habilidade, né, historicamente, nesta análise é a vigilância. Até porque, no histórico da saúde do Brasil,
a vigilância em saúde ela é anterior até mesmo à Política Nacional de Atenção Básica e a vigilância em saúde ela é anterior ao surgimento do Sistema Único de Saúde. No entanto, nessa caminhada, foi observado um maior ênfase no fazer. Só que não podemos ter equipes de saúde somente preocupadas com o fazer e não com o analisar. A análise dos dados ela deve ser simultânea com a qualidade de serviço e precisa de que esses serviços sejam bem realizados, assim como o registro desses serviços sejam feitos com qualidade. Está aí o PEMAC para nos mostrar que não adianta ter uma boa oferta de serviços se nós não tivermos um bom registro. O registro é transformar a informação que está na ficha ou no sistema em indicador e o indicador virar informação. A informação ela é útil para análise, verificação, a avaliação desse serviço e também o conhecimento do território. É por isso que a aproximação entre a atenção básica e vigilância ela não é simples. Não é colocar equipes para conversar simplesmente, não é aproximar relatórios, mas também gerar informação. E informação nada mais é do que um processo de gerar significado a partir de um dado. Somente é possível chegar nesse ponto se esse alinhamento for realizado. Nesta nova PENAB, ainda no artigo 2º, resgata-se de que a atenção básica será a principal porta de entrada de comunicação com a rede de atenção à saúde. Ela é coordenadora do cuidado e ordenadora das redes. Se fala que ela é a principal porta porque nesta PENAB são reconhecidas as equipes de atenção básica, chamadas EABs. Lembrem-se, na escrita anterior do PEMAC, já era reconhecido no 2º ciclo as equipes parametrizadas. As equipes parametrizadas nada mais eram do que profissionais reunidos com características de trabalho em equipe ambulatorial que prestavam esse serviço à comunidade, que tinham algumas características similares às equipes de saúde, mas que não eram financiadas. Tá? Então, é necessário entender que agora, a partir desta nova PENAB, esta equipe parametrizada se torna a equipe de atenção básica. A redação sobre coordenadora do cuidado, ela foi inaugurada em 2011, só que não adianta somente inaugurar um conceito se nos municípios onde somente temos a atenção básica não cair a ficha e os gestores também não derem força para a atenção básica para que ela se torne realmente coordenadora do cuidado, ordenadora das redes, porque muitas vezes ao falar de rede, somente lembramos de média e alta complexidade. Tá? Isso faz link com o 2º inciso do artigo 2, que diz que a atenção básica deverá ser ofertada integralmente e de forma gratuita a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas de território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. Bom, a partir da definição de atenção básica e dos 2 incisos do artigo 2º, temos o fortalecimento de que os serviços de saúde não devem ser planejados de dentro para fora. O raciocínio ele é oposto. Ele deve ser, primeiro, conhecer a comunidade, fazer a avaliação de risco, entender o perfil epidemiológico dessa comunidade, territorializar, cadastrar, para que depois, a partir da análise dessas informações, novamente análise, eu possa compreender os efeitos, os itens que influenciam no processo saúde e doença e, a partir daí, ofertar os serviços de saúde. Lembrando, no inciso 3º, ainda do artigo 2º, diz: é proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça e cor, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.
Por que esse outras? Na penúltima web, nós falamos do início do CMD, do Conjunto Mínimo de Dados, que gera a exclusão do CIA para a atenção básica. E que o fluxo de dados é ESUS, CISAB extrai os dados no Ministério da Saúde e envia para o Conjunto Mínimo de Dados. Alguns municípios ficaram ainda mais preocupados no caso do atendimento de pessoas sem cartão SUS, pensando que, por causa que uma pessoa não tem cartão SUS, essa produção ela é perdida. Isto é um equívoco, tá? Nenhum atendimento na atenção básica realizado sem cartão SUS ele é perdido ou inválido. Para a atenção básica, é possível sim atender pessoas sem cartão SUS, até mesmo sem prontuário da família. Por isso, não é um critério obrigatório. Na atenção básica, basta que o indivíduo apresente, informe, na verdade, a sua data de nascimento e o sexo. Porque essas são as informações mínimas para ser registrado o atendimento individual, o procedimento, seja ele individual ou consolidado, né? E a visita domiciliar. Aonde está o fator limitante? Quando eu não tenho o cartão SUS, eu não consigo construir prontuário do indivíduo, que é o prontuário eletrônico. Por quê? O filtro que une o usuário ao serviço é o cartão SUS. Por exemplo, os relatórios operacionais do ESUS, eles somente são possíveis se tiver cartão SUS. Os relatórios operacionais, eles reúnem informações essenciais. Poucas pessoas conhecem os relatórios operacionais. Eles só surgem quando temos o PEC na unidade ou quando alguém dentro da Secretaria de Saúde se vincula no PEC a alguma unidade básica de saúde. E ao clicar em relatórios, vai aparecer o item relatórios operacionais. Vamos lembrar, o relatório operacional, apesar de não ser um relatório gerencial, ele nos dá a ideia de qual serviço o usuário de saúde teve acesso à equipe. E este é um ponto de modernidade, esse é um ponto de avanço no acompanhamento e muda a lógica de avaliação. Não é do serviço para o usuário, mas sim do quanto de serviço o usuário consome. E essa linguagem é que vai motivar novas avaliações na atenção básica. Então, chegando nos princípios do SUS, é sempre importante trabalhar os princípios do SUS e depois as diretrizes da atenção básica. Universalidade, o acesso sim é universal, é para todos. Equidade não significa igualdade. Equidade significa uma atenção diferencial para aqueles que deles precisam. Eu não posso direcionar o mesmo acesso de forma igualitária, de forma padronizada a todos. Eu preciso reconhecer as necessidades de cada comunidade. Então, uma equipe de saúde não pode ter o mesmo funcionamento de que outra equipe. Eu posso ter horários flexibilizados, eu posso ter logísticas de produção diferenciadas. E a integralidade é um maior desafio no SUS e ele não é só da atenção básica. É necessário lembrar que para funcionar de forma integral, o usuário tem que ser tratado enquanto sujeito e não como portador de doença ou condição de saúde a ser atendida. Mesmo na nova PENAB, é sempre importante resgatar isso, para que a gente não tenha uma preocupação maior com o serviço, que seja acima do usuário, isso está incorreto. Então, as diretrizes da atenção básica é regionalização e hierarquização. Primeiro, né? É necessário trabalhar as características locais. Segundo, territorialização, conhecer. Conhecer significa ir à comunidade, cadastrar, analisar. População descrita é quando você tem responsabilidade pelo seu território. Centrado na pessoa, a gente vai olhar cada um deles. O maior cuidado é com a qualidade de vida, não é com a condição de saúde. Resolutividade, os serviços ofertados ao usuário, eles têm que gerar impacto.
Quantas vezes o usuário fica insatisfeito com o serviço ofertado a ele, porque nada mais é do que a entrada no serviço de saúde e o encaminhamento com solicitação de exames, sendo que às vezes o mais difícil no serviço hoje de saúde não é a consulta, mas sim fazer todo o bloco de exames e conseguir o retorno disso, de novo, né, no sistema. Longitudinalidade do cuidado é o segredo da atenção básica. Se eu não tiver longitudinalidade do cuidado, revela que eu não trabalho com a área, que eu não conheço a minha área, que eu não tenho vínculo. Se eu não tenho isto, não é possível que eu tenha o acompanhamento e o desenvolvimento de um vínculo com os usuários e seus familiares. Coordenação do cuidado se caracteriza na medida em que a equipe deve pensar junto e não somente uma produção industrial voltada ao lidar com a doença. A ordenação na rede. Na atenção básica é fundamental conhecer o município, a distância entre as equipes. Será que uma equipe pode apoiar a outra? Porque nessa nova PNAB é permitido que um usuário cadastrado no seu local de moradia possa ser vinculado a mais de uma equipe de saúde. Como isso? Eu posso ser vinculado à equipe de saúde mais próxima do meu trabalho, caso ela seja distante do meu local de residência. Neste caso, eu posso ter vínculo com duas equipes. A que vai me atender com mais frequência é onde eu trabalho, mais próximo do meu local de trabalho. Mas eu também tenho que ter vínculo, conhecer a equipe onde eu moro, porque o ACS que vai me visitar refere-se à equipe onde eu moro. Então a gente percebe que a ideia de vínculo também acompanha a fluidez da vida comercial, vida estudantil dos usuários. E a participação da comunidade. Lembrem-se, analisem os relatórios do eSUS. Será que podemos ter, na análise dos relatórios de atendimento individual, já na nova versão, por exemplo, na versão 2.2.11, que já traz novos relatórios, né? Ela vem desde a 2.2.9. Olhando para os novos relatórios de produção, será que é saudável eu analisar que ao longo de 6 meses, 98% dos meus atendimentos foram realizados somente na UBS? Onde está o serviço? Onde está a participação na comunidade? Ao longo de 6 meses eu observo um declínio das minhas atividades coletivas. E as minhas atividades coletivas estão sendo voltadas somente ao trabalho em condições de saúde. Os fatores culturais e sociais exercem influência direta no contexto do indivíduo e no seu processo saúde e doença. Então, se a gente ficasse somente na análise do conceito, das diretrizes e das características do SUS, a aula já poderia se encerrar. Mas como a gente está trabalhando a apresentação de uma política, a gente pode e deve aprofundar esta apresentação. Então, uma característica marcante da PNAB é que a saúde da família ela se torna prioritária, não única. Por quê? A equipe de atenção básica ela é reconhecida em caráter transitório para a saúde da família. No entanto, nós temos 2 condições que merecem atenção. Primeiro, eu não posso ter uma saúde da família que se torne numa equipe de EAB. Vamos deixar isso claro. O único caráter transitório é de uma equipe de EAB para uma equipe de saúde da família. Por isso, o termo prioridade. Tá? Segundo, as equipes de atenção básica são mais frequentes para Sul e Sudeste, aonde percebemos um menor número de equipes de saúde da família. As equipes de saúde da família no Brasil têm um maior percentual de concentração centro-oeste, né? Norte e nordeste. Já para sul e sudeste, sudoeste do Brasil, nós vemos já uma escassez desse serviço, uma menor concentração.
Aonde nós temos essa informação também gráfica? Nós temos no SAGE, né, na Sala de Apoio à Gestão Estratégica do Ministério da Saúde, essas informações estão lá disponibilizadas. Bom, no artigo 5º, ele volta à redação sobre a integração da vigilância e atenção básica. No artigo 5º diz: a integração entre vigilância e saúde e atenção básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população na ótica da integralidade à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem determinantes riscos e danos de saúde na perspectiva da intra- e intersetorialidade. Vamos trazer isso para a nossa realidade? Algumas vezes nós encontramos pessoas ótimas em análises pontuais. Por exemplo, eu posso ter referências maravilhosas no Sinan para análise de agravos. E essa análise de agravos calcular os indicadores do PQAVS, do Programa de Qualidade de Vigilância em Saúde. Mas do que adianta eu ter sucesso no PQAVS e esse sucesso não for refletido nos indicadores do PEMAC? A atenção aos agravos, ela é feita na atenção básica, mas o olhar qualificado para os agravos é feito também na vigilância em saúde, com sistemas de informação específicos. Então, esse alinhamento ele tem que ser realizado. No entanto, ainda percebe-se uma separação, não só no município, quanto no estado, quanto no próprio ministério, porque a linguagem do PEMAC ainda não cita o PQAVS e o PQAVS não cita o PEMAC. Então, como programas de qualidade são avaliados de forma diferencial, caminham paralelamente e muitas vezes é a mesma equipe que realiza. Se a gestão for dissociada, a gestão ela é o espelho da equipe. Então, gestores, se vocês quiserem ter equipes alinhadas, unidas, integradas, é necessário que a gestão municipal, estadual, ministerial também se aproxime. Os municípios, quando olham para o Estado, também solicitam do Estado esse mesmo comportamento. No entanto, não é fácil, porque a mesma caminhada histórica tende a uma dissociação das atividades, por mais que a escrita, nesta nova PENAB, tenda a uma aproximação. Vamos traduzir isso. Nos municípios de menor porte, vamos colocar abaixo de 20 mil habitantes, muito comum na região norte e nordeste, quando o município é muito pequeno, a mesma equipe é obrigada a fazer tudo, porque não tem mais pessoas. Esse problema ele é muito frequente nos municípios maiores, com muito mais pessoas na gestão. Mais pessoas na gestão, você consegue ter a criação de até mais departamentos. Não significa que esses departamentos consigam caminhar de forma unificada, alinhada, respeitando as suas diferenças, mas tendo como produto final uma gestão qualificada para gerar decisão baseada em evidência. A equipe de saúde olha para o seu secretário. Se a gestão for dissociada, se a gestão não for baseada em evidência, como cobrar que a equipe de saúde tenha um olhar qualificado para a sua informação? Muitas vezes, uma escrita de um parágrafo, ela gera uma complexidade não percebida. Não é só um alinhamento, uma construção frasal de palavras, uma organização. É necessário que as secretarias municipais, estaduais, os ministérios, percebam essas diferenças e como isso impacta. Por exemplo, nesta nova PENAB são apresentadas as responsabilidades do Ministério, das secretarias estaduais e das secretarias de saúde. Como o nosso maior público são as secretarias municipais de saúde, vamos apresentar aqui as responsabilidades das secretarias municipais para depois culminar nas equipes de saúde. É necessário, olha só, artigo 10º, item 1, organizar, executar, gerenciar serviços de atenção básica. A atenção básica requer planejamento, é o item 2.
Programar as ações de atenção básica não é programar mutirão. As ações de atenção básica também superam os dias coloridos. Mês azul, mês vermelho, mês rosa, mês roxo, mês preto, não é isso. É entender quais são as características do seu território, superar essa aquarela de eventos e essa proliferação de multirões que tem baixo impacto. Por quê? Simplesmente seguem calendários nacionais. O evento ele é importante, mas quando ele se torna o principal eixo das ações de um município, o usuário também começa a aprender que a saúde ela se comporta baseada em calendários e não uma continuidade. Saúde é de segunda a segunda, de domingo a domingo. Então, a atenção básica requer planejamento, organização, avaliação. Ainda é responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde organizar o fluxo das pessoas, inserindo em linha de cuidado. Isso não é fácil. Trabalhar uma linha de cuidado é entender que o que cabe à atenção básica deve ser feito na atenção básica. O que cabe à média complexidade deve ser feito na média complexidade, mas seguindo um processo de regulação dos serviços corretamente, né? Até mesmo o retorno dessa pessoa para a atenção básica. E, quando necessário for, também garantir o acesso à alta complexidade. É responsabilidade das secretarias municipais de saúde manter mensalmente o cadastro das equipes, carga horária, serviços disponibilizados, equipamentos, outros sistemas de cadastro. Vamos lembrar o seguinte: todos os mais médicos do Brasil devem ter acesso à plataforma Telesaúde. Só que isso é pouquíssimo feito. Isso é uma diretriz do Ministério da Saúde. Já saem com esse cadastro, mas não utilizam. Quantos municípios têm ponto de telesaúde, já trocou o profissional e não atualizam com o seu polo de telesaúde? É responsabilidade do município manter as informações atualizadas e até mesmo para além do SENES. Bom, responsabilidades, né, que são conjuntas com o Ministério e com a Secretaria Estadual. Alimentar, analisar e verificar a qualidade e a consistência dos dados. Ali não precisa ter o nome só SUS ou CIS-AB, porque na atenção básica ainda vigoram outros sistemas. Temos ainda o CIS Pré-Natal Web, o Bolsa Família, que está sendo assimilado pelo SUS, gradativamente. Nós temos o CISVAN, que é para gerar relatórios, mas também a entrada de dados é pelo SUS. E na versão nova, a 2.2, a partir da 2.2.09, 2.2.11, já tem novos relatórios. E a 2.209 já apresenta o relatório de alimentação e nutrição, se for alimentado a ficha de consumo alimentar e nutricional. A secretaria, ela também é responsável pelo cumprimento de carga horária, mas carga horária é um grande desafio se não for dado condições de trabalho, insumos, estrutura física e monitoramento dos serviços. Se torna quase uma hipocrisia cobrar carga horária desvinculada a uma visão ampla, porque não é carga horária que gera qualidade na atenção básica, mas todo o conjunto de fatores que são necessários. Estrutura, insumos, registro, educação permanente, avaliação dos serviços, planejamento dos serviços e da oferta, do cuidado, para que aí sim nós possamos falar, também precisamos de carga horária, porque se eu tenho toda a condição favorável, eu preciso que o usuário consiga acessar a unidade básica de saúde, seja ela na zona urbana, na zona rural, e na unidade básica de saúde ou até mesmo na sua residência, consiga ter acesso aos serviços da atenção básica. Então, no anexo da atenção básica, né, como eu já falei antes, reconhece outros serviços, né, de atenção básica. Outros serviços de saúde, dentre eles a equipe de atenção básica. É importante colocar que quando a gente fala de unidade básica de saúde, existe uma novidade. No funcionamento, no item 3.3 do anexo da atenção básica, desta nova política, recomenda-se que uma unidade básica tenha o seu funcionamento com carga horária de 40 horas semanais,
5 dias na semana. Sugere-se. Por quê? Sugere-se. Eu tenho que fazer 40 horas. 40 horas eu posso fazer em diferentes estratégias. Podendo atender 5 dias, tá? Então, como eu faço isso em mais ou menos? Vai depender da estratégia. Olha, eu preciso atender a carga masculina do meu município e durante de segunda a sexta eu tenho uma reduzida procura de homens na unidade básica de saúde. Eu poderia funcionar num sábado de manhã, tendo uma flexibilidade do dia anterior? Posso. É possível essa flexibilização. É importante deixar claro também o seguinte, alguns municípios têm um vício inadequado de fechar unidades básicas de saúde no mês de dezembro ou na primeira quinzena de janeiro. Não é permitido. É obrigado que o município ofereça serviço de atenção básica 12 meses ao ano. É claro que se reconhece o direito trabalhista de profissionais tirarem férias, mas não a equipe inteira tira férias. Isto já é um crime. Isto é redução desse acesso na atenção básica. Não é permitido. Lembrando que na nova política de atenção básica, o teto da equipe, que era de 2.000 pessoas, chegou ali é redação, a 3.500 pessoas. Por que de 2.000 a 3.500 pessoas? Esse valor é para calcular a população adscrita, tanto de uma equipe de saúde da família como de uma equipe de atenção básica. Onde temos mais equipes de atenção básica? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Esses estados possuem outras estratégias de funcionamento que até então não eram financiadas pelo Ministério da Saúde. Nessa nova PENAB, até o momento, ainda não se tratou de financiamento. O financiamento ele será abordado em novas portarias a serem lançadas. Sim, foi uma política, mas que ela ainda não saiu na sua completude. Então, quem já tem esse tipo de equipe, ela é financiada ainda pelo próprio município. Mas, como ela se tornou reconhecida pelo Ministério, os municípios vão poder contar com o financiamento. No entanto, ainda não se sabe qual vai ser o valor desse financiamento, se ele vai ser equiparado à saúde da família ou se ele vai ter algum percentual ou um pouco inferior ou um pouco superior. Ainda não se tem nenhuma notícia oficial sobre isso. Mas vamos lembrar o seguinte, toda vez que eu oficializo uma equipe que supera 2.000 pessoas, que não é obrigado, é de 2.000 a 3.500 pessoas, é necessário que a equipe se organize para manter a qualidade do serviço de forma integral e não somente o aumento de procedimentos ou de atendimentos, porque isso não é atenção integral. Trabalhar com população adscrita é saber que aquela população que você é responsável por ela, ela terá a sua unidade, a sua equipe de referência. Ok? O funcionamento, né? Além dessa faixa populacional, podem existir outros arranjos, para cima ou para baixo. Onde é que eu vou encontrar essa liberdade? Eu tenho que justificar a partir da análise do território. Justificando isso, no Conselho Municipal de Saúde, eu posso ter uma equipe menor do que 2.000 pessoas ou um pouco acima. Quanto menor é a minha área adscrita, maior a possibilidade de ter um planejamento para acompanhar todas as condições de saúde, mas só se eu tiver conhecimento da minha área. Se eu não souber a população de criança, de adolescentes, de homens, de mulheres, de idosos, se eu não souber a população de pessoas gestantes, se eu não souber a população de pessoas com necessidades especiais, eu não vou poder programar a minha agenda para que durante toda a semana, todo mês, todo ano, eu consiga ofertar serviços de forma adequada. Tá? É claro que uma equipe de saúde atender uma população menor do que 2.000 pessoas teoricamente, é mais fácil do que uma equipe que vai atender 3.000 pessoas, porque aumenta-se a responsabilidade. Afinal de contas, o volume de pessoas é maior. Né? Aqui a gente só está repetindo, pode-se ter até 4 equipes por UBS, não é uma obrigação. Tá? Mas vamos pensar o seguinte, 4 equipes em uma só UBS,
eu tenho que ter a localização dessa UBS muito bem planejada, que ela fique, em tese, como referência a essas 4 áreas. Eu não posso ter uma UBS somente próxima de uma área e muito distante da terceira e quarta equipe. O que é que vai acontecer? É que provavelmente esse meu público que mora mais distante vai buscar serviço de saúde em outro UBS. Bom, Jamerson, você já colocou que isso é possível. Sim, é possível. Mas o que nós temos que discutir com os novos gestores é o seguinte: já que é oficial que uma UBS pode até hospedar 4 equipes de saúde, eu tenho que ter a estrutura mínima necessária para hospedar com qualidade, porque alguns municípios fazem rodízio de sala. Uma mesma sala para o médico, para o enfermeiro, até mesmo de 2 equipes. Isso não dá, isso não é possível, isso fere a PENAB, tá? Lembrando que para o cálculo de cobertura de saúde da família ainda é utilizado o teto de 2.000 pessoas. Vale lembrar uma coisa que eu não coloquei nessa web, mas é importante falar agora. Nesta nova PENAB, o credenciamento após aprovação na CIB vale durante 4 meses. Sim, 4 meses. Muitos municípios têm credenciamentos altos, até o dobro da sua quantidade de equipes, há mais de 3 a 4 anos. Quando o município ele tem um credenciamento aprovado, no Ministério da Saúde esse dinheiro ele é autorizado, então ele fica bloqueado para a utilização nessa equipe. O problema é que muitos municípios, até de grande porte, têm credenciamento 3 vezes maior do que a sua quantidade atual de equipes. E sabemos que para ampliar significativamente nesse caso, por exemplo, passar de 40 para 80 equipes, eu vou ter que construir espaços adequados para receber essas novas equipes. Até mesmo se eu trabalhar com espaços alugados, eles têm que atender o critério mínimo para ser chamado de UBS. Caso contrário, em uma vinda de uma auditoria, nós podemos sim ter o bloqueio das equipes. E aí é disparado o bloqueio do repasse de recursos, até que essa situação seja regularizada. E às vezes a gente não tem uma velocidade menor do que 6 meses para reverter esse processo. E para o gestor se torna quase inviável pagar as suas equipes por mais de 6 a 8 meses com o recurso bloqueado do Ministério da Saúde, né? Então, os tipos das equipes no PENAB nós já falamos, eu vou ser um pouquinho mais rápido. A estratégia prioritária de saúde da família permanece a condição de 40 horas médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. Sendo que pode fazer parte da minha equipe de saúde da família um agente de endemias vinculado à equipe, tá certo? Na saúde bucal, eu posso ter equipe tipo 1 com técnico de saúde bucal e equipe tipo 2 com auxiliar de saúde bucal. Não mudou nada, a carga horária é 40 horas, tá? O número de ACS. O número de ACS deverá ser definido de acordo com base populacional. Que critério é esse? Até 750 pessoas. Não posso passar disso para o cálculo de cobertura de agente comunitário de saúde. Mas só que a quantidade não obriga o mínimo. O mínimo não está definido, se dá o máximo. Então eu posso ter um agente com 200 pessoas cadastradas e vinculadas a ele? Posso. Então quantos ACS eu posso ter em uma equipe? O cálculo de cobertura é de 750 pessoas, né? Se a gente for arredondar para 800, é só para cálculo, não é para cadastro, tá bom? Então, 1.600 pessoas, 2 ACS. 3.500 pessoas, ou 3.600, né? Eu teria uma média de 4, arredondando para 5. No entanto, eu não preciso trabalhar com o máximo, tá? Quem vai me dizer a quantidade de acesso por equipe, isso é para as novas equipes, tá? É o estudo da área.
Por que eu falo para as novas equipes e não para as equipes atuais? Porque ainda é necessário que o ACS more na área que ele trabalha, tá? Então, essa mudança ela tem que ser feita de uma forma muito bem planejada. Isso eu estou falando para os novos editais. A equipe de atenção básica ela funciona de uma forma diferenciada, sim. Qual é a principal mudança diferencial do processo de trabalho de uma equipe de atenção básica para uma equipe de saúde da família? A primeira é a carga horária. Uma classificação brasileira de ocupação, CBO, tem que ter 40 horas. Como é que eu faço 40 horas? Pelo menos a menor carga horária que eu posso ter um profissional de 10 horas e mais 2 profissionais para compor 40 horas. É a maior diferença. Então, aqui o que está escrito. A composição de carga horária mínima por profissional deverá ser de 10 horas e um máximo 3 profissionais por carga horária deverão somar no mínimo, não é no máximo, olha, observem isso, somar no mínimo 40 horas. Jamerson, quer dizer que eu posso ter 2 profissionais de 30 horas? Pode. A portaria não proíbe, tá? Então, a distribuição da carga horária dos profissionais é de responsabilidade do gestor, foi um exemplo que eu dei agora. Então, é importante ressaltar que para o funcionamento da equipe deverá contar com profissionais de nível técnico, médio, como técnico ou auxiliar de enfermagem, tá? A composição da equipe de atenção básica com saúde bucal, a modalidade 1 é com cirurgião dentista e auxiliar de saúde bucal ou técnico, e a modalidade 2 tem os dois, auxiliar e técnico, tá? O NASF, quando ele se tornou o NASF AB, ele vai ter por obrigação também apoiar as equipes de atenção básica, EABs. Lembrando, NASF não faz só matriciamento. No terceiro ciclo do PEMAC, no indicador número 11, são avaliados no NASF atendimentos individuais, atendimentos compartilhados, atendimentos domiciliares, atividades coletivas. Então, o matriciamento, que é o apoio às equipes, é uma estratégia de serviço. Nós temos o Plano Terapêutico Singular, PTS, é a segunda, tá? O PTS ele só se constrói quando as equipes se sentam e até muitas vezes junto com o usuário e seus familiares para que juntos possam ser construídas estratégias de cuidado, tá? Cuidado é atender também, é acompanhar. E também é função do NASF atender, tanto na UBS, dentro da UBS pode ser feito atendimento individual ou compartilhado, assim como em outros espaços. Então o NASF ele não fica restrito ao apoio matricial. A composição está aqui, a composição do NASF, que é autorizada aos profissionais de saúde, está na PENAB, assistente social, profissional da área de educação física, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, ginecologista, obstetra, médico homeopata, nutricionista, médico pediatra, psicólogo, médico psiquiatra, terapeuta ocupacional, médico geriatra, médico internista, que é da clínica médica, médico do trabalho e médico veterinário também foi mantido por causa das zoonoses, tá? Algumas zoonoses geram necessidades de acompanhamento diferenciadas, com bastante sensibilidade. Caso contrário, o tratamento ofertado na atenção básica a um usuário, ele se dá limitado ou o usuário abandona o tratamento, tá? Ou profissional na área de saúde, dentre esses profissionais, seja da vigilância. A gente também na nova PENAB tem arte educador, profissional de saúde sanitária, profissional graduado na área de saúde, com pós-graduação em saúde pública coletiva. Não é obrigatória a pós-graduação, mas enriquece o processo, tá? Na estratégia de agente comunitário de saúde, não mudou a carga horária. Muitos agentes estavam perguntando. Não mudou a carga horária. Carga horária de agente comunitário de saúde na atenção básica ainda é de 40 horas, tá? Tanto para o agente comunitário de saúde, quanto para o agente de combate a endemias, assim como para o enfermeiro que trabalha com as equipes EACS.
todas as equipes de saúde da família, saúde bucal, consultório na rua, NASF também, tá? Só que NASF ele tem uma característica diferencial porque a soma dos seus componentes ainda permanece com a norma vigente, tá? NASF 1 para 200 horas e aí vai trabalhando, ok? O NASF ele tem uma composição diferencial de carga horária, é importante delimitar isso. Isso não foi alterado, tá? Vamos lembrar o seguinte, essa é uma continuidade da apresentação anterior, então é importante que você assista lá no canal do Telesaúde esta aula, que é a apresentação da nova PENAB, que ela já está disponível lá no canal do Telesaúde. Clica lá, procura Telesaúde Maranhão. Lá no nosso canal, acesse a apresentação da nova PENAB. Vai estar lá, é uma apresentação que tem 33 minutos e 10 segundos, já foi editada, para que você possa assistir, discutir, ler a PENAB e discutir com a sua equipe de saúde. Eu sugeri outros vídeos aqui para dar outros olhares. Tem a apresentação do Alan Nuno, né, que é realizada pela o Bate-Papo na Saúde, o canal Bate-Papo na Saúde, onde ele apresentou a PENAB em uma entrevista. E também eu trouxe um ponto de vista contrário, fazendo críticas à nova PENAB, que é da autora Laura Macruz, tá? É importante que a gente tenha contato com pontos de vistas diferentes, não só de apoio, não só de críticas, para que a gente aprenda a aprofundar essas discussões da atenção básica. Ainda é reconhecido as populações específicas, com saúde da família, a família ribeirinha, consultório na rua, atenção básica prisional, todas elas já são citadas na política de atenção básica e as normas anteriores elas não foram revogadas, as características de trabalho ainda se mantêm, tá? As atribuições dos profissionais da atenção básica, que é o principal gancho dessa aula, ela já começou quando a gente começa a falar das diretrizes do SUS. Mas eu tinha que fazer essa contextualização e esse resgate. Antes de falar somente do enfermeiro, que foi alvo de uma grande polêmica, né? Devido à polêmica, ainda bem que foi revogada as suas limitações quanto à requisição de exames, é importante entender que existem atribuições comuns à equipe. Por exemplo, atribuições dos profissionais das equipes, elas devem seguir normativas do Ministério da Saúde, bem como escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, além de normativas técnicas estabelecidas pelos gestores estadual, federal e distrital, e também os seus conselhos de classe que legitimam a sua profissão. Então, por isso, como o objetivo dessa aula é apresentar a PENAB, aquilo que ela propõe, é sempre importante resgatar isso. Estude e conheça os cadernos de atenção básica, os protocolos de saúde que estão disponíveis lá no portal do DAB, assim como as linhas de cuidado. A gente não pode fazer uma atenção básica simplesmente pelo achismo. Tudo que é feito na atenção básica tem que estar baseado em evidência científica. Por exemplo, até mesmo a qualidade de uma visita, né, do agente comunitário de saúde a uma família acompanhada, ela tem que ser feita com qualidade. Ela tem que ser, ela é uma estratégia de cuidado e não somente uma obrigação para depois ter o seu registro na ficha de atendimento, de visita domiciliar e territorial. A primeira atribuição comum, vou chamar a atenção de todos porque se criou um vício ao pensar que territorializar é obrigação de agente comunitário de saúde, agente de endemia e enfermeiro. Não é. É atribuição de toda a equipe. E territorializar significa conhecer o território, mapear a atuação da equipe, identificando grupos de famílias, grupos expostos a riscos e vulnerabilidades. Você vai ter que fazer estratificação de risco, estudar como fazer esse mapeamento de risco, classificar quais são as famílias mais vulneráveis. E para isso existem diferentes técnicas, até técnicas modernas, como o mapeamento via satélite, por ofertas gratuitas deste aparelho. Né? A gente não vai fazer comercial aqui de estratégias, mas com contas de e-mail ligadas a empresas maiores, serviços gratuitos, você consegue mapear uma microárea.
e fazer o geoprocessamento da sua microárea. É gratuito isso. Criar mapas não significa somente desenhar um mapa de forma amador. Eu posso estudar a minha microárea por imagem de satélite, de forma gratuita. Passear pelas ruas por imagens já feitas. Então vamos modernizar a ideia do que é territorializar. Territorializar é conhecer com qualidade a área, não somente o usuário, a área. E quando se fala a área, é entender que qual é a rua que tem comércios, porque na nova versão do eSUS, né, na versão 2.1 para as fichas, e na versão 2.2.11, que foi atualizada recentemente, nós temos que pode ser cadastrado comércio, prisões, escolas, né? Porque a área não é restrito somente a domicílios. Quem já nos diz isso? A vigilância em saúde. Então, se nós quisermos ter uma maior aproximação, é importante que o ACS, acompanhado pela sua equipe, possa cadastrar para além de domicílios. Vamos estudar o manual da versão 2.1 do CDS e assistir às aulas aqui do Telesaúde, que está lá, a utilização das novas fichas. Vocês vão ver que o nome também mudou, é ficha de visita domiciliar e territorial. Isso tem que ser valorizado. Não mudou somente o nome da ficha, mas também a necessidade. Foco na qualidade das informações. Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias, dos indivíduos, no Sistema de Informação da Atenção Básica vigente. Não é só eSUS. Mas no eSUS nós temos fichas do eSUS, podemos ter tablets, temos a digitação no CDS ou no PEC, temos o envio regular dessa informação ao Ministério da Saúde pela plataforma CISAB. No Ministério da Saúde, essa informação ela é processada, extraída atendimentos, procedimentos, visitas e atividades coletivas e exportadas ao CMD, que é o Conjunto Mínimo de Dados. O olhar de integralidade é o olhar para o todo. O que é para o todo da população? Como é que eu, médico, eu, enfermeiro, vou me preocupar com o aumento de crianças apresentando doenças diarreicas agudas, doenças parasitárias, se eu nunca sair da minha unidade básica de saúde e eu vou descobrir que metade do meu bairro, que é adscrito ali a minha equipe, não possui saneamento básico? Não adianta eu simplesmente atender a condição de saúde se o usuário não for atendido à sua totalidade, à sua integralidade. Como falar de saúde a um usuário que é exposto à violência constantemente? E entendê-lo como usuário de saúde mental porque ele está apresentando sinais de depressão, sinais de estresse, dificuldade para dormir, perda de peso, alteração no seu comportamento, alteração na libido, alteração na energia. Como? Nenhum usuário é da saúde mental, ele está apresentando problemas de saúde mental, mas por uma questão que é sempre o todo. O usuário ele deve ser ampliado a leitura e deve ser atendido o sujeito, porque o usuário é simplesmente aquele que usa o sistema. Mas para a integralidade do cuidado, é necessário lidar com o sujeito e tudo o que dele faz parte. Sua história de vida, seu contexto social, a sua condição de moradia, sua condição de trabalho, de alimentação, e aí sim teremos atendimento integral. Por exemplo, um vício em todo o Brasil. Fazer vigilância alimentar e nutricional somente considerando as orientações do CISVAN e somente se preocupando em preencher a ficha de consumo alimentar e nutricional e também nas competências do Bolsa Família com antropometria. Isto não é tudo. Como é que a gente vai falar para o indivíduo que ele está em sobrepeso ou obesidade sem compreender também condições relacionadas a aspectos metabólicos, questões relacionadas ao possíveis usos de droga, autoestima, histórico de educação e cultura de alimentação? Que a alimentação é cultura, a alimentação também faz parte da identidade do sujeito. Então, planejar a partir da territorialização é entender que os serviços de saúde partem destas informações, nutre a equipe,
essa equipe gera informações aos sistemas e o gestor, a partir daí, vai entender que em uma determinada equipe eu tenho uma oferta, uma demanda maior de atendimento de pré-natal. E na outra equipe eu tenho um atendimento maior de idosos. O que eu não posso ter é entender que aquela unidade não precisa de pré-natal, porque isso é limitar o acesso. Eu não posso ter unidade somente fazendo atendimento a doenças crônicas. Uma unidade só faz saúde da criança, outra unidade só faz pré-natal, outra unidade só faz PCCU, que é o serviço de coleta. Não posso. Isso não é saúde integral. Isso é limitar o acesso do usuário e fazer com que o usuário se comporte para atender a oferta de serviço de saúde. E o serviço de saúde ele deve se comportar da forma inversa, direcionado às necessidades e possibilidades da sua população, da sua comunidade. Tá? Dentre as atribuições específicas, eu recortei algumas para não mencionar todo o leque, mas eu devo destacar. Para o enfermeiro, além de solicitação de exames, realização de atendimentos individuais e coletivos, educação em saúde, está lá especificado supervisionar as ações do técnico e auxiliar de enfermagem e do ACS. Essa atribuição ela foi mantida, tá bom? Tem as atribuições do técnico e do auxiliar de enfermagem que não sofreram alterações, tá? São procedimentos que a sua formação autoriza, dentre eles a realização de curativos, né, alguma administração de medicamentos, aferição de pressão, não só de pressão, de glicemia capilar, o que a sua formação e conselho permite. Para o médico, assim como para o cirurgião dentista, foi acrescentado uma linha diferencial que é planejar, gerenciar, avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS, e essa redação é idêntica para o cirurgião dentista. Então, mesmo que se fale que o supervisionar do enfermeiro é do ACS, é necessário que o médico e o cirurgião dentista tenham uma relação de planejamento em equipe, porque nos indicadores do PEMAC, se o cirurgião dentista não tiver comunicação com o seu grupo de ACS, da sua equipe, como é que ele vai disparar uma buscativa para fortalecer a adesão ao tratamento, para fortalecer o indicador de conclusão dos tratamentos? Se ele ficar restrito aos atendimentos feitos dentro da unidade básica de saúde. É necessário que toda a equipe, incluindo o agente comunitário de saúde e o agente de combate a endemias, estejam juntos no planejamento das ações. Juntamente na construção das matrizes lá do PEMAC para a solução dos problemas, né? As matrizes de intervenção. Então, as atribuições específicas do técnico de saúde bucal, dentre elas do técnico, porque o técnico ele possui uma formação diferenciada e o seu leque de ações na saúde bucal ele é maior do que o auxiliar em saúde bucal. Tá? Então, por isso que o técnico em saúde bucal, o TSB, ele possui um maior rol de atividades. Então, por isso, leiam as atribuições do técnico de saúde bucal, ela é maior, e do auxiliar de saúde bucal ela é menor, tá? Devido à sua formação e o que pode ser feito de forma diferencial. Nas atribuições específicas, nós temos um novo personagem nas equipes de atenção básica. Lembrando, não é obrigatório essa figura do gerente da atenção básica. No entanto, ele foi criado para gerenciar, fazer gestão da equipe da unidade básica. Então, fazer gestão é olhar para necessidades logísticas, estruturais, antecipar demandas, entender o fluxo da unidade, entender a harmonia da unidade, prever necessidades, entender conflitos, avaliar e agir de forma preventiva. Entender a unidade como quase um sistema vivo e que não pode agir somente de forma reativa a problemas. Gestão é isso. É fazer de tudo, mas com qualidade, de forma baseada, estruturada,
para avaliar resultados, avaliar serviços, agir de forma preventiva, elaborar estratégias para melhoria, junto com a equipe de saúde. Sendo que é recomendado nível superior, mas foi negociado escolaridade básica de nível médio, porque nós entendemos, e também para atender um grande rol de responsabilidades, um grande leque de responsabilidades, é difícil que tenha toda essa habilidade e conhecimento somente com uma pessoa com nível médio. Então indica-se nível superior. Lembrando, essa figura não é obrigatória, tá? E não é obrigatória ser especificamente enfermeiro ou médico. Tem que ser de nível superior. É claro que espera-se uma formação que seja funcional à realidade da saúde, mas isso não está delimitado, tá bom? Então cabe ao gestor esta avaliação de quem seria a pessoa com o perfil adequado para ser um bom gestor, um bom gerente de unidade básica de saúde. Lembrando, existem cursos à distância pelo Ministério da Saúde para gerente de unidades básicas. Acesse o portal do DABS e se informe sobre as novas turmas. Já tem turmas ocorrendo antes mesmo do lançamento desta Política Nacional de Atenção Básica, tá? Então, as atribuições do ACS, elas giram em torno de um diagnóstico demográfico e social, cultural, ambiental, epidemiológico, sanitário do território em que atua, contribuindo para o processo da territorialização e do mapeamento. Vamos traduzir isso? É com o ACS que a gente tem capilaridade do serviço, é que a equipe consegue ter uma maior aproximação com a comunidade descrita, né? Então, através dessa aproximação das casas, dos usuários, das famílias, nós temos que valorizar a qualidade da informação nas fichas e nos registros no tablet ou no sistema, para que esses dados eles venham com qualidade, tá? Por exemplo, o ACS ele pode identificar suspeitos e jamais vai fazer diagnóstico. Não é isso que a PNAB preconiza. Mas encaminhar os usuários para a unidade de referência não é agendar atendimento. Há muito tempo se disse que era atribuição do ACS agendar consulta. Isso é um erro. Agendar consulta não é atribuição. Encaminhar serviço, usuários para o atendimento deve ser algo primeiro negociado com a equipe para que esse usuário não fique sem acesso, tá? Ah, mas se eu encaminho ou eu agendo? Não. Junto com a equipe pode determinar e sugerir e agendar com a equipe agenda e comunica o ACS. Olha, o horário para o teu usuário é esse, o dia é esse. Porque se essa lógica ela for invertida, como muitas vezes ela ocorre, os profissionais médicos, enfermeiros, cirurgiões e dentistas não terão liberdade, ou seja, flexibilidade de construir a sua agenda para o funcionamento de acordo com as necessidades da onde? Do território. Então, poderão ser consideradas ainda atividades, né, ainda continua como atividade atribuições da ACS, realização de educação em saúde, cadastro, acompanhamento, isso não mudou. Mas a principal polêmica atribuída aos ACS a gente vai esclarecer aqui, né, pela PNAB, isso está sendo discutido. Porque até o momento isto foi liberado, mas a gente vai esclarecer isso, né? As atividades mais polêmicas, né, dos agentes comunitários de saúde, a gente vai apresentar embaixo. Que elas poderão, né, as ações realizadas em caráter excepcional, assistidas por profissional de saúde de nível superior ou membro da equipe após treinamento específico. A gente já questionou isso, porque treinamento específico não foi apresentado carga horária, duração, conteúdo, quem vai realizar o treinamento, para que, com supervisão, né, de nível superior, que também não foi especificado, mas a PNAB disse a supervisão do ACS é do enfermeiro, e acesso a equipamentos adequados,
possa realizar outras atividades que gerou tanta polêmica, que são essas: aferir pressão arterial no domicílio, realizar medição de glicemia capilar, com objetivo diagnóstico, né? Aferição da temperatura axilar durante visita domiciliar. E essas três últimas, realizar técnicas limpas de curativo, que são realizadas com material limpo, água corrente ou soro. Por que essa daqui está sendo a mais criticada? Porque para um curativo, se você não conhecer a fisiologia, se você não conhecer questões relacionadas ao fluxo, sistema circulatório, a condição de saúde, a reação possíveis condições de saúde, possíveis insumos e medicamentos, ao invés de você ajudar, você pode colocar o usuário em grave situação de risco. Então, essa é a mais polêmica dessas novas atribuições, que não são atribuições obrigatórias e estão sendo discutidas pelo Conselho de Enfermagem, Conselho Federal de Enfermagem, os regionais, conselhos também, instituições representativas dos ACS, para verificação se essas novas possíveis atribuições, se elas serão mantidas conforme esta redação ou serão passíveis de alteração, tá? Porque cabe todos esses questionamentos, ok? Orientação e apoio em domicílio para a correta administração de medicação. Quem faz orientação para a administração do medicamento é a equipe de saúde. No entanto, nessa nova PNAB, também é uma das novas atribuições do ACS. É importante ressaltar que os ACS só poderão realizar desses procedimentos que requeram capacidade técnica específica. O problema é que isso ainda não está especificado. De acordo com a discussão, essa norma ainda está em aberto, não está específica. Tá? Na atribuição da CE, está lá mencionado, dentre elas, a realização do cadastramento e atualização da base de imóveis. Mas quando fala cadastramento, não está claro qual será o sistema de informação vigente que o ACS utilizará, o ACE, para o cadastramento. Porque no manual do ESUS, somente o ACS pode cadastrar. Além do ACS, técnicos da equipe de consultório na rua, porque funciona numa lógica muito específica, na qual esse público ele é transitório, mas merece ser visto com detalhamento, né? A vinculação do ACE com o ACS, ele deve estar inserido na equipe, né? E ser coordenada por profissional de nível superior, né? De forma compartilhada com a atenção básica. Então, a gerência do ACE pertence, primeiramente, à vigilância, mas sendo alinhada com a atenção básica. Tá? Nas localidades em que não houver cobertura de atenção básica por equipe de atenção básica ou equipe de saúde da família, o ACS deverá se vincular à estratégia comunitária de saúde, no caso é a EACS. Já o ACE, nestes casos, deverá ser vinculado à equipe da vigilância. Então, o ACE só fica separado da atenção básica quando não houver nem equipe de saúde da família, nem equipe de atenção básica. Tá ok? O processo de trabalho da atenção básica, eu estou fazendo isso para fechar a nossa web e aí iniciar o debate, ele deve ser feito da seguinte forma: definição de território e territorialização. Por exemplo, os processos de planificação da atenção básica que estão ocorrendo no Brasil começa por definição de território. Senão não é possível planificar a atenção básica. Não é possível falar de planificação, ou seja, de planejamento, sem conhecimento do território. Responsabilização sanitária é trabalhar com área descrita. Eu conheço a área e me torno responsável por esses serviços de saúde. A atenção básica é uma porta de entrada preferencial. Preferencial porque nem todas as situações de saúde têm entrada pela atenção básica. Algumas podem ir direto pela urgência para níveis de média e alta complexidade. Mas a preferencial é a atenção básica. Temos que trabalhar com a descrição, né, dos usuários e investir na qualidade dos vínculos. Muitas equipes estão fracas na qualidade dos vínculos com os usuários. Valorizar o acesso, o acolhimento. Algumas unidades de saúde não têm
áreas para acolhimento e nem desenvolve ações de educação permanente para acolhimento. Acolhimento é fundamental para a adesão ao tratamento, fortalecimento da longitudinalidade do cuidado, que não se dá somente por meio das visitas domiciliares. Lembrando, visita domiciliar é específico do agente comunitário de saúde e do agente de combate à endemia, com objetivos diferenciados. Quando o profissional de nível superior faz o atendimento a domicílio, o termo correto é atendimento a domicílio e não visita domiciliar para profissional da equipe de saúde de nível superior, tá? E o instrumental correto é a ficha de atendimento individual e a ficha de procedimento. Por quê? A ficha de procedimento ela é uma ficha complementar à ficha de atendimento. E nos novos relatórios da ficha da versão 2.2.11 do ESUS, que a gente pode apresentar na próxima web, a gente pode fazer uma web sobre isso, somente os novos relatórios da versão 2.2, a gente vai discutir isso daqui a pouco, pode ser o tema já da próxima web, como analisar tudo isso, analisar a PNAB a partir dos novos relatórios. E, aprofundar, ser integral, ser resolutivo, também ter vínculo com as equipes de EMAD e de EMAP que fazem atenção domiciliar e programar as atividades. Dentro do processo de atenção básica também temos promoção de saúde, é algo que não está restrito à saúde da família ou à equipe de atenção básica, porque requer intersetorialidade. Requer articulação com saúde, com assistência social, com educação, com segurança. O desenvolvimento de prevenção de doenças e de agravos pode ser focado em ações de educação em saúde, mas também em ações de oferta de serviços, tá? Por exemplo, atividades coletivas com escovação supervisionada, uma atividade de prevenção. É um procedimento coletivo, mas que previne questões de saúde bucal. O desenvolvimento de ações educativas, como eu já coloquei, desenvolvimento de ações intersetoriais com escolas e equipamentos do SUAS, dentre eles o CREAS e o CRAS, que é o Centro de Referência da Atenção Básica, e o Centro de Referência Especializado, do SUAS. E participação local no planejamento da saúde. Que espaço é esse? Nas conferências municipais de saúde, na elaboração do Plano Municipal de Saúde e da programação anual de saúde. Apoio às estratégias de fortalecimento da gestão local, participando dos conselhos. Gente, conselho não é uma instância que se reúne uma vez por ano. As equipes podem estar na reunião do conselho. E o conselho, que ele tem uma representação paritária, o controle social e o poder público, eles conversam para verificar o que pode ser melhorado e o que deve ser corrigido no serviço público de saúde. Assim como investir em educação permanente. Webconferência é educação permanente. Como é que eu posso registrar a webconferência? A partir das fichas de atividade coletiva. Como é que eu vou preencher? Se eu tiver em uma equipe assistindo a uma web, participando, eu vou colocar... Se eu tiver na minha equipe, eu vou colocar categoria 1. Se eu tiver com outras equipes, eu vou colocar categoria 2. Tá? O tema... que a pauta pode ser processo de trabalho, vários outros temas, e aí você registra o local e a duração. Aí sim, você tem 2 instrumentos para registrar a sua presença. Primeiro, a ficha de atividade coletiva do ESUS, para alimentar o sistema ESUS, e o nosso certificado de presença. Lembre-se, é fundamental você preencher, digitar o link presença.telesaude.hufma.br para registrar sua presença, no máximo até 2 horas posterior à atividade. E agora nós encerramos essa web